E aí, gente, pessoal, a gente recebe muita dúvida sobre método contraceptivo e afinal, qual que é o melhor método contraceptivo? Fala um pouquinho sobre isso, Luiz. Quais são os métodos? Qual que é o melhor método contraceptivo? Quando a gente fala método contraceptivo, é coisas que a gente pode fazer para evitar a gravidez, ou seja, contracepção, né? Como não engravidar. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pessoal, existe uma frase em ginecologia bem famosa que é o hormônio por todas as vias, de todas as formas. Então eu vou citar alguns métodos contraceptivos, eu vou tentar mostrar para vocês a vantagem de cada, e as vantagens de cada um deles. E no final eu vou falar qual que é o melhor método, qual que eu acho que é o melhor método, tá bom? Eu vou começar falando um pouco de alguns métodos naturais. Assim, os métodos naturais eles não são eficazes, existe um índice que a gente chama de índice de Peele. O que é o índice de Peele? É usar um método contraceptivo por pelo menos um ano, e quantos por cento dessas pacientes, em cada 100 mulheres, quantas mulheres engravidam, ou seja, qual que é basicamente a falha desse método com o uso desse método por um ano. E quando a gente olha esses métodos naturais, a gente tem certeza que esses métodos têm taxas de sucesso mais baixas quando a gente não usa hormônio. Quais são esses métodos, Luiz? Coito interrompido, por exemplo, é um deles. É óbvio que algumas pacientes falam, Luiz, eu sei qual que é o melhor método, é não namorar, é evitar a gravidez, abstinência sexual, claro, né? Se você realmente não tiver contato sexual, o paciente não engravida, mas não é o que a gente entende que os casais ali vão adotar. E os métodos de barreira, preservativo feminino. Queria lembrar para vocês que o governo distribui no posto de saúde o preservativo feminino. Se vocês tiverem dúvidas sobre preservativo feminino, me fala que eu pego um no posto de saúde lá para mostrar para vocês como que coloca. Abro para vocês darem uma olhada. É um mito também, as pessoas não usam muito preservativo feminino, acho que é super legal. Preservativo masculino, preservativo feminino. E tem alguns outros, que são as esponjas, os espermicidas, ou seja, conteúdos que você pode pôr na vagina para matar o espermatozoide. Então, esses métodos a gente não vai falar muito, a gente vai focar nos métodos mais hormonais, tá bom? E vai falar um pouco sobre benefícios de cada um deles. Bom, a gente sempre tem uma lista, né? A gente começa com o contraceptivo hormonal via oral, que é a famosa pílula anticoncepcional, é um comprimido. Por que ela chama pílula? Porque ela é pequenininha e grande parte dessas cartelas elas duram ali 28 dias, né? São 21 dias de remédio com 8 de pausa. Isso não é à toa que o ciclo do menstrual da mulher normalmente tem 28 dias, então as pílulas elas foram feitas com 28 para organizar. E qual que é a grande vantagem dela? Ela tem vários tipos de hormônio, várias doses de vários formatos. Então, o grande benefício do contraceptivo hormonal via oral é a pluralidade, o tipo e várias doses que você encontra no mercado. Existem algumas vantagens do preço, também existem pílulas de todos os preços no mercado, de vários hormônios, e a grande desvantagem deles é que tem que tomar todos os dias, você tem que lembrar de tomar, e alguns outros problemas do trato gastrointestinal podem diminuir um pouco a eficácia da pílula. Por exemplo, se você toma a pílula e vomita, se você tem diarreia, esse tipo de coisa pode diminuir um pouco a eficácia. Ou se você toma algum outro remédio junto, né, um remédio antibiótico, isso pode cair a eficácia da pílula, tá bom? Então eu vejo como vantagens ali o preço, os vários tipos que existem no mercado, como desvantagem de ter que tomar todo dia, né, lembrar, e ele sofre influência com outras coisas, muitas vezes, às vezes, com doenças gastrointestinais ou alimentos, tá bom? Bom, saindo da pílula, a gente tem os dispositivos intrauterinos, o DIU. O DIU tem basicamente os hormonais e os não hormonais. Qual que é a grande vantagem dele? Ele fica dentro do útero, ali ele tem um hormônio muito local, só que a paciente não precisa lembrar de tomar, então acho que essa é a grande vantagem. Só que ele depende do médico para colocar, então quando a gente fala um pouco de custo, a gente acaba aumentando um pouco o custo do procedimento. E a outra coisa muito boa é que ele dura bastante tempo, ele pode durar ali 5 anos, e isso é muito bom para os pacientes que não querem engravidar logo. E de desvantagem, a gente falou um pouquinho do preço. Existem alguns trabalhos que mostram que as infecções, por exemplo, podem ser mais frequentes ali no uso de DIU, mas é claro que os pacientes que se cuidam, isso não tem tanto problema. Tá bom? E a outra vantagem é que não passa pelo trato gastrointestinal. Falei dos dois principais, né, que são os mais frequentes no mercado, e a gente tem o Implanon, que é um dispositivo que a gente põe debaixo do braço, ele fica ali 3 anos, e também tem um efeito ali do custo, e ele dá muito escape. A gente tem o anel vaginal, que é um anelzinho que põe dentro da vagina, e a gente tem o adesivo. Esses são os 5 que eu queria falar para vocês. Eu vou colocar o Implanon, o anel vaginal e o Evra, que é o adesivo. Vou falar um pouquinho das vantagens deles,
para não ficar muito longo o vídeo também. Mas de qualquer forma, esses 3 metros, eles são um pouco mais caros e eles têm poucos no mercado. Tem um anel vaginal que é o Nuvaring, agora chegou um outro no mercado, mas é um único. O Evra é um adesivo, tem um único, tem um hormônio só ali, tem um formato só. E o Implanon também é o único dispositivo que tem. A grande vantagem deles é que eles não passam no trato gastrointestinal, né, não passam pelo estômago, então não tem aquele efeito do fígado. A dose pode ser ali teoricamente um pouco menor e também a paciente não precisa lembrar de usar, então ela coloca ali e não precisa ter a lembrança. Beleza? Bom, para responder a pergunta final, depois deixa aqui nos comentários qual é o método que vocês querem que eu fale mais. Qualquer coisa a gente faz uma sequência, uma playlist de um vídeo para cada método, acho que seria legal para a gente trazer foto do método, o hormônio que está incluído no método, como que usa, todas as vantagens e desvantagens, mais ou menos quanto custa. Se vocês quiserem um vídeo desse, escreve aqui embaixo que a gente grava. Mas de qualquer forma, qual que é o melhor método? Pessoal, essa resposta não existe, na verdade. Toda vez que a gente vai falar sobre contracepção para uma paciente, e eu não falei do injetável, existem os injetáveis mensais e trimestrais. Toda vez que a gente vai falar de um método para uma paciente, a gente tem que saber o que a paciente quer, na verdade. A paciente quer, a primeira vez que ela vai usar um método, talvez um método contraceptivo hormonal via oral seja legal. O paciente já usa faz tempo e esquece muito de usar, talvez o DIU seja uma opção legal. O Implanon, ou seja, cada método tem um benefício. O paciente gosta de manipular a vagina e não quer tomar, não quer mostrar para ninguém, não quer fazer nenhum procedimento. O Nuvaring talvez seja uma opção legal. Ou seja, cada método tem seu espaço, cada método serve para uma paciente. Qual que é o melhor método? O método que se encaixa melhor para você. Tá bom? Pessoal, obrigado aí por estar assistindo o vídeo. Se inscreve no canal, curte e compartilha nossos 3 Cs, né? Curte, compartilhe e se inscreve no canal. Curte, compartilha e comenta, são nossos 3 Cs aí. Comenta no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!